Buenas, gurizada. O negócio é o seguinte, tempos de coronavírus, a aula vai ser assim, virtual, pelo YouTube. O que aconteceu? Eu corrigi as peças de vocês e vou fazer algumas considerações gerais. E aí talvez eu possa esclarecer aquilo que eu coloquei em vermelho, devolvi as petições para vocês, tudo em vermelho. Tudo não, os trechos em vermelho. Buenas, primeira coisa que eu quero pedir para vocês. Quando forem postar no conectado a peça, bota com peça avulsa. Tem gente que botou peça inicial e aí é um pouquinho ruim de achar ali e corrigir. Bota a peça avulsa, já ajuda na minha correção. Buenas, vamos lá. Primeira questão. Eu não falei para vocês que lá no início, quando a gente qualifica as partes, autor e réu, e aí a gente denomina reclamação trabalhista, seria conveniente botar ali o rito processual. E é verdade que eu não mencionei na aula, mas então eu faço essa observação para que conste reclamação trabalhista e ao lado o tipo do rito processual. Nós temos no processo de trabalho 3 ritos processuais: sumário, sumaríssimo e comum ordinário que a gente chama. No rito sumário, são as ações em que o valor da causa não passa 2 salários mínimos. No rito sumaríssimo, o valor da causa não pode passar 40 salários mínimos. E acima de 40 salários mínimos, rito ordinário. Então, depois de fazer a petição inicial, calcular e chegar no valor da causa, tem que voltar lá para cima, onde bota a reclamação trabalhista, diz rito sumário, sumaríssimo, ordinário. Segunda observação. Eu falei em aula do item 1. No item 1 da peça, era só para trazer 3 informações básicas. Data que entrou, data que saiu e forma da dispensa, né? Botei ali com ou sem justa causa. Salário e função, nada mais do que isso. E aí, aquele cacuete do cível, adivinha, né? A lua estava grande no dia que eu nasci, o lobisomem. E aí a maioria colocou ali jornada de trabalho. Item 1, apenas data, salário e função. Para que serve o item 1? Para tentar a conciliação, não mais do que isso. Então não confunda com o cível achando que tem que discorrer sobre todos os fatos ou coisa parecida. Agora uma questão de terminologia. Algumas petições, poucas, mas algumas escreveram assim: fulana, a Suzy, a nossa reclamante, né? Foi demitida. Na verdade, essa expressão é quando o empregado pede demissão. O empregador dispensa o empregado e não demite o empregado. Eu sei que no jargão, no popular, no dia a dia, todo mundo diz fulano foi demitido, mas o termo jurídico é dispensado pelo empregador com ou sem justa causa. O empregado é que pede demissão. Mais uma observação. Eu falei em aula, mas eu acho que teve 2 ou 3 petições que se fantasiam com jurisprudência e coloca jurisprudência e cita jurisprudência. Não precisa, na petição inicial não precisa de jurisprudência. A jurisprudência a gente vai usar lá no recurso. Quando a gente chegar em recurso, eu vou pedir para vocês citarem jurisprudência, um comparativo jurisprudencial. Na petição inicial do justiça do trabalho, menos, seja objetivo, não carece trazer doutrina ou jurisprudência. Eu acho que só teve uma petição, mas vale mencionar que ao falar do intervalo, que era um dos pedidos a serem feitos, haviam basicamente 2 pedidos principais, né? A gestante que queria retornar ao emprego, na verdade que é a indenização, e a falta de intervalo para repouso. Nessa falta de intervalo, teve, eu acho que uma petição, vale de exemplo as outras, escreveu assim: dificilmente havia intervalo. Ou tem intervalo ou não tem. Se falar dificilmente tinha intervalo, vai ter que me dizer
quantas vezes em média tinha ou não tinha intervalo. Ficou uma dúvida. Se coloque no lugar do juiz e tente imaginar na hora da sentença, assim, condena ao intervalo dificilmente gozado, aproveitado. Não tem, tem que dar uma média. Então, bota ali, simplifica, não tinha intervalo. Ou se tinha intervalo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e assim por diante. Por fim, mas não menos importante, por fim, diferença entre gratuidade e assistência judiciária. Gratuidade é porque eu não tenho condições de pagar, eu peço a gratuidade do processo, eu não tenho como suportar as despesas do processo. A assistência judiciária, aí é alguém que está prestando assistência. Na Justiça do Trabalho, quem presta assistência judiciária é o sindicato, não é o advogado particular, que era o nosso caso, no nosso exemplo, né? Então não confundam assistência judiciária com gratuidade da justiça. Então tem petição que chega lá e bota no título assim, assistência judiciária, requer gratuidade da justiça. Calma lá, né? Diferencia assistência de gratuidade. Tá bem? O que eu sugiro a vocês? Se tiverem ainda dúvidas ou perguntas, comentem, façam as perguntas ali. Eu posso gravar outro vídeo para dar uma explicada. E vou colocar lá no UX Virtual a próxima tarefa, que vocês vão ter que fazer mais uma petição inicial. Vou botar lá os dados. Façam a petição da forma que eu puserem. Lance no conectado com o peça avulso. Eu vou corrigir a peça. E novamente vou fazer um comentário aqui no nosso canal dessa aula provisória virtual até a gente passar pelo coronavírus. Abraço, no finalzinho tem um recado aí, presta atenção. Adivinha, Guizar? Já perderam a aposta da cerveja. Olha ali o que eu encontrei aqui, ó. Juiz de direito.